Você já teve o Então, ITIN antes de ter o social? não, eu não tive. Eu tentei tirar, fui negado, porque ficou faltando alguma coisa no formulário lá que eu estava fazendo. Ficou faltando uma informação, acho que ficou faltando, foi um absurdo, cara. Ficou faltando o meu endereço no Brasil. E aí eles negaram, mandaram pra mim uma carta negando. Aí eu falei, ah, tá bom. Tá E a bom, gente não deixa pra acabou, lá. acabou que Aí não vocês abriram a precisou. empresa. Porque a gente abriu a empresa, nós pegamos O o equivalente ao EIN, CNPJ, né? o Employer Identification Number. E aí a gente não precisou do ITIN e falei, ah, deixa pra lá, depois a gente vê isso. Naquela época eu não estava muito, estava feliz, a vaca começou a engordar e aí a gente não ficou muito preocupado com o crédito, né? Porque na verdade era uma visão que eu não tinha. Eu não me passava pela cabeça me legalizar nos Estados Unidos. Não, eu gostaria muito, era um desejo. Eu adoro esse país, amo esse país, é o país que me adotou e me trata muito bem, me respeita enquanto cidadão, ao contrário do meu outro país, que já não é mais meu, eu abandonei o Brasil, infelizmente, para mim é uma coisa do passado. E então esse país me trata com muito respeito, né? Eles respeitam o dinheiro que eu pago a eles lá. Existem os problemas, a América não é perfeita, está longe de ser perfeita, mas a gente não é feito de palhaço todo santo dia quanto a gente era antigamente. Então, mas eu queria muito me legalizar, mas eu não sabia de possibilidades. Até que teve um cara lá no restaurante que o João, posso falar João, que é o nome mais. Se ele estiver vendo o vídeo, ele vai saber que é dele que eu estou falando, mas como é o nome mais comum, obviamente não vou fazer uma referência pessoal para aqui. Agora a gente vai entrar na sua legalização, né? Agora nós vamos entrar na minha legalização. Então Então o vamos lá. João, ele falava para mim, ele falava assim, pô, Stefano, vai falar com o Kevin, que é o advogado lá, né? Vai falar com o Kevin, cara. Falava, João, mas, tipo, eu já, tipo, já dei, a Deus dará. Eu tô aqui, já tô na festa mesmo, né? Já tô dançando. O cara vai falar com o Kevin. A E gente que nisso, você já estava aqui há quanto tempo? ia fazer um ano, cara. Ia fazer um ano ainda, né? Ia fazer um ano. Eu fiquei, a minha permanência expirou em novembro. Vocês não tentaram E extensão, mudança de status? Nem sabia às vezes. não, nem sabia, cara. Eu sabia da extensão do visto de turismo, mas eu não queria gastar dinheiro com isso porque eu não, Na verdade, não ia nem turistar, né, cara? não ia. Então, você estava sendo honesto com você mesmo, né? Porque quando você faz É, extensão, você fala que você quer turistar, que você já turistou, mas, né, fica uma coisa. e como eu disse, quando a gente saiu lá do Brasil, a ideia não era voltar mesmo, e então foi atacada final, e é isso. Eu falei, mas o João, cara, mas o João falou, meu, você tem que falar com o Kevin, cara, você tem que falar com ele, e nós temos algo em comum. E eu vi você falando num podcast esses dias aí também, então eu vou falar, tá bom? Não vou. Deixa eu até dar um gole na cerveja que esquentou aqui, peraí. São muitas emoções. Muitas emoções. Nós que somos, nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra e sabemos que tem uma coisa que age dentro da gente, e eu respeito a opinião de quem não é, tá bom? Então eu não estou impondo nada aqui, mas essa é a verdade que eu tenho para minha vida. Então, na minha vida, isso tem funcionado muito bem. E se um dia você quiser saber mais sobre isso, por favor, entre em contato comigo lá, que eu vou ter o maior prazer em falar para você sobre isso. Mas nós sabemos que às vezes essas coisas que incomodam a gente de uma maneira inexplicável chama-se Espírito Santo. E o João, ele estava angustiado para eu ir falar com essa droga desse advogado, cara. E eu fui falar com esse advogado. Falei, tá bom, vai me custar US$ 120 só para conversar com o cara. Eu vou lá falar com ele, não vou morrer por causa disso, estava ganhando bem já. Falei, tá bom, eu vou lá falar com ele. E aí eu descobri sobre o processo de asilo, cara.
E aí Já sa foi Você onde já sabia o que era foi. isso ou nunca soube? Não, porque todo mundo fala asilo político, né, todo mundo faz essa referência e fala asilo político, asilo político. Então eu sei sobre a Convenção de Genebra, da questão de direitos humanos, né, sobre a questão do asilo político, e do refúgio. E quando a gente fala do asilo político, a gente fecha muito para um assunto específico, né, fica muito, como fala, narrow, sabe, você é uma coisa ampla e você faz narrow, você está falando de uma coisa muito específica. Afunila, né? Afunila. E aí eu falei, Brasil, eu posso falar o que eu quiser, cara. Eu era um dos maiores críticos do Fernando Henrique e do Lula, talvez fosse eu, pelo menos na minha família, era eu. E nunca fui preso por causa disso. Então a minha visão política não tinha problema no Brasil. Por que que eu ia pedir asilo? Por que que o brasileiro pode pedir asilo político? Não faz o menor sentido. Para o cubano, para o venezuelano, para o norte-coreano, para o chinês, para pessoas que vivem em ditadura lá em Mianmar, né? Agora Mianmar lá, a mulher foi presa. Então, esse é um asilo político. Eu falei, só que quando eu fui falar com ele, eu entendi que era o asilo. E dentro do processo de asilo existia, entre outros, o asilo político. Mas talvez eu pudesse me enquadrar num outro tipo de pedido de asilo. E aí foi que a coisa tomou um rumo totalmente diferente na nossa vida. Porque ele entendeu que talvez houvesse essa chance, e eu falei: olha, se eu posso me legalizar, eu não quero ficar aqui ilegal de maneira nenhuma. Eu quero, né, eu quero contribuir com o país e quero estar aqui da maneira que é melhor para todo mundo, inclusive para nós e para o futuro da minha família. Então, e aí ele abriu meus olhos de uma maneira e nós aplicamos. E aí foi todo o turbilhão que foi, né? E isso, pelo que a gente conversou no passado, foi mediante uma conversa, né? Porque quando a gente chega no advogado de imigração, a gente fala toda a nossa vida, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo, e aí eles vão tentando encaixar a nossa situação dentro das possibilidades existentes. Então, conforme você foi conversando com ele foi te dando outras opções, ou ele já falou: ah, não, essa daqui se encaixa? Então, foi mais ou menos isso. Curiosidade. Eu sou um cara ultra mega curioso. Então eu leio muito, eu gosto de ler muito, eu pesquiso muito. E então eu quando eu fui conversar com ele, na verdade, eu tinha estudado pelo menos um pouco sobre as opções que talvez eu tivesse, para tentar me legalizar. Uma delas, por exemplo, foi o DACA, né. O DACA, para quem não sabe, é uma instituição que o presidente Barack Obama ele criou durante a gestão dele, a primeira gestão dele, aonde ele tirava a pressão, ele não colocaria perseguição e deportação sobre jovens, crianças que entraram pela fronteira dos Estados Unidos de maneira ilegal com os seus pais, porque uma criança ela não entra porque ela quer, ela não entra sozinha, né? Ela tem que entrar com alguém. Então os pais seriam objeto de deportação, mas não as crianças. E aí eu pensei comigo, falei, a gente pede o DACA dos meninos, e aí eles vão se legalizar lá na frente, porque sempre houve essa promessa da legalização dos jovens, né, os protegidos, os dreamers. Isso. E você sabe que o governo Obama tentou passar o NAPA, que era para os pais das crianças, né? Só que não foi para Essa eu não frente. sabia. É, Essa eu não eu sabia. pesquisei também, faz É, muito tempo, mas não foi é, para frente, porque ele tentou fazer tudo por decreto e supostamente era inconstitucional. porque a lei da imigração, né, essa é a grande dificuldade aqui nos Estados Unidos. A lei da imigração ela exige que seja feito por consenso. Inclusive o DACA, a gente sabe que o DACA sofreu muita paulada na época do Trump, justamente por causa disso, que foi feito por decreto e não foi feito por consenso. O consenso exigiria que passasse pelo Congresso, né, e o Senado para que se tornasse lei. Então, mas ainda bem que não, que o Trump ele, apesar das ameaças dele, ele não conseguiu desfazer aquilo, porque seria uma coisa muito ruim, né, cara? E hoje a gente vê
A realidade americana, por exemplo, eu trabalho eu trabalhei como gerente 2 vezes, trabalhei como gerente na empresa de locação de veículos em Maui, trabalhei como gerente no Olive Garden, aqui em Illinois, trabalhei por 1 ano e agora trabalho de supervisor de logística nessa empresa. Trabalho de noite, né, trabalho das 10 da noite até às 6 da manhã. E a gente vê, cara, a falta de mão de obra, porque, acho que pra ser bem honesto pra você, eu não sei o que está acontecendo, cara, mas, se os imigrantes eles conseguissem se legalizar, esse problema iria embora, porque Exatamente. não há dúvida. Olha, eu vou falar pelo restaurante, tá bom? Porque esse trabalho que eu estou tendo agora faz 1 mês que eu estou trabalhando lá, então vou falar pelo restaurante que eu fiquei um pouco mais de 1 ano lá. É um restaurante de comida italiana, para quem não conhece, o Olive Garden. Agora eu posso falar, porque eu já não estou mais trabalhando lá. O Olive Garden é um restaurante de comida italiana, porque é adaptação, né, da receita americana. E tem no Brasil, inclusive tem em Campinas e tem em São Paulo, se eu não estou enganado. E eu trabalhei como gerente de culinária naquele restaurante. A- a- Todas as cozinhas que eu pude visitar dos restaurantes aqui na minha região, são 90% são mexicanos ou latinos, né, em geral. E eu nunca vi, agora eu vou ser bem honesto, tá bom? Bem honesto, de coração mesmo. Eu nunca vi um povo trabalhador igual o mexicano. Se alguém um dia falar mal de mexicano pra mim, vou sair no tapa, porque é um povo que trabalha, cara. Eles queimam a mão. É Lá em verdade, cara. Maui, em Lahaina, um sol escaldante. Quem estava pendurado lá no telhado fazendo a recolocação dos shingles, que é essa telha americana de asfalto, né? Borracha asfáltica, tinha que ser mexicano, cara. Quem que faz landscaping? Quem que corta grama? Quem que vai arrastar neve? Meu, é impressionante. Então, se legalizassem os imigrantes em geral, aí eu estou falando em geral, não estou falando legalizar os mexicanos, obviamente. Brasileiros também são trabalhadores, não estou tirando os brasileiros da categoria, não. Mas é que tem muito mexicano aqui, né? Então, se legalizassem, talvez essa dificuldade que o mercado de trabalho está tendo hoje, certamente iria embora. Mas, infelizmente, a política, você sabe como que é, não, a gente É. pode discutir aqui e não vamos resolver nada. Não. E aí, além dessa daí do DACA, quais outras opções que foram te apresentadas? Porque eu lembro que você até me falou um negócio que foi apresentado, e você, meu Deus. A minha cunhada, ela é cidadã americana, né, já há bastante tempo. E irmão de cidadão americano também consegue se legalizar. Então eu fui lá e falei para ele, falei: "Olha, tem a minha cunhada também", porque ele falou assim: "Ó, o DACA não tem condições, porque o DACA não está aceitando mais inscrição. Tinha que ter chegado até 1 ano lá, tal, e vocês acabaram de chegar, não faz 1 ano que vocês estão aqui, então o DACA não tem condições". Falei: "Ah, mas tem a minha cunhada é cidadã americana, minha esposa". Ele falou: "Ah, mas tá levando por volta de 13 anos e você tem que sair do país, voltar para o Brasil e esperar lá no Brasil". Falei: Hoje já tá "Não". mais de 16 e não pode ficar um dia ilegal. Eu falei: "Não, não tem essa opção, não posso voltar para o Brasil". Aí ele falou para mim, ele falou assim, eu não me lembro se eu dei uma outra opção para ele, eu falei alguma coisa. Eu lembro que você me falou que até então o seu advogado, aquele, ofereceu, né, a opção de casamento. Eu acho que foi você que me Ah, falou. na verdade eu falei para ele, eu falei assim: "A gente casa?". Eu falei: "Eu, para todos os efeitos, né, eu vim para cá casado, mas o meu casamento tecnicamente não vale aqui nos Estados Unidos, né, eu tenho que me declarar casado. Se eu não falar nada, para todos os efeitos eu falei: eu caso, né, a minha esposa casa com outra pessoa e eu caso". E lá em Maui é a ilha do amor, cara. Agora eu vou jogar um monte de gente debaixo do ônibus, né. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou dar nome de ninguém não. Mas Maui é a ilha do amor. Maui é a ilha dos brasileiros que eles vão para Maui, eles se apaixonam e casam. Acho que é o lugar que tem mais brasileiro casado nesse rincão aqui dos Estados Unidos da América, é em Maui. Mas casam, casam ou casam, casam? Casa, sabe? Ah, casam, entendi. Casa. Tipo, casa. Tá certo. Tem gente que casa por amor,
tem gente que se apaixona, vai lá, casa, mora com a pessoa até sair o green card, sai o green card, mete o pé na bunda e vai fazer outra coisa. É uma Deixa pra ilha outra do, conversa, do deixa pra outra amor. conversa. Isso aí tá parecendo mais aquele negócio da Mel lá, de Bafão News, né? Não, deixa pra lá. Aí eu falei para ele, ele falou, não, não, pelo amor de Deus, justamente por causa disso, porque a imigração já estava de olho nos brasileiros da ilha que estavam se casando, então casar ali, principalmente um casamento forjado, né, um casamento falsificado, que é o que todo mundo ali faz, era uma coisa que a imigração ia bater em cima muito forte, porque ele falou: "Não faça isso, porque vai ser uma coisa muito ruim", né, então é mentira, né, e isso é uma coisa que nós brasileiros, no Brasil, que a gente desconhece, que é a questão da sinceridade aqui da honestidade nos Estados Unidos. O jeitinho brasileiro não tem vez aqui nos Estados Unidos. E o americano, ele vê as pessoas como honestas até que prove o contrário. Mas uma vez que você provou desonestidade, acabou. Então, esse advogado teve uma outra oportunidade que nós interagimos com um assunto parecido com esse, dessa questão de desonestidade, onde um rapaz casou-se e ele foi muito burro, ele deu uma. Bateu cabeça lá, a imigração foi na ilha e aí ele foi muito burro, cara. E descobriram que o casamento dele era forjado. E ele foi contratar o advogado para o advogado defender ele. O advogado falou: viu, você mentiu, você cometeu fraude. Se você. E eu sei disso, eu não posso te defender. Entendeu? Não, não, não tem como. Se você cometeu fraude, não adianta você contratar um advogado para te defender. Você tem que ser chutado para fora. Falou: se você for falar com outro advogado e você contar para ele que você forjou um casamento, que você pagou a menina, e ele não vai te defender, não há quem vai te defender. Talvez o advogado criminal te defenda, mas o advogado de imigração ele não pode te defender. Então, isso é uma coisa que a gente não tem muita noção, né? Então, inclusive, quando eu comentei isso para ele, na minha inocência, na minha mentalidade ainda tupiniquim, e ele falou, não, pelo amor de Deus, não faça isso, não, não considere esse tipo de opção, porque a imigração está de olho, então não vai. Mas aí ele foi falando, ele falou: mas me fala de você, conta a sua história, quem que é você, o que que você fazia no Brasil. E foi aonde surgiu, ele falou: opa, peraí, tem um caso que é o asilo, por que você não tenta o asilo? E aí ele me explicou mais sobre a questão do asilo. E para a galera entender, assim, Stefano, eu sei que o seu caso é um caso delicado, né, pelo que a gente já conversou, mas para a galera entender, assim, por que que você se qualificou para o asilo, assim? Se você não é político, se você não é, norte-coreano, se você não é cubano, se você não é venezuelano, homossexual, por que que você se qualificou para o asilo, assim? Só para a galera entender. Então, a instituição do asilo nos Estados Unidos, bom, nos Estados Unidos não, na verdade, o asilo ele é uma coisa muito, os processos de asilo no mundo, eles são muito parecidos. O que eu falei, ele vem da Convenção de Genebra, né? Inclusive o Brasil oferece asilo e entra mais ou menos no mesmo, a matemática é mais ou menos a mesma. Então, o processo de asilo, ele tem umas características muito específicas, muito claras, que é você, por exemplo, você ter sofrido perseguição no seu país de origem, temer sofrer perseguição, e tem a questão do medo objetivo e do medo subjetivo dessa perseguição. E essa perseguição, ela tem que ser sistêmica, ou seja, contínua, e ela deve vir por alguns critérios, né? Ela não é por alguma coisa que você fez enquanto indivíduo, que é, por exemplo, tem muita gente que vem me perguntar isso. Fala assim: ah, Stefano, meu vizinho ali do lado, ele é traficante, e eu fui lá e chamei a polícia porque fazia muito barulho lá, e eu chamei a polícia, tinha aquela movimentação de drogas ali, e agora o cara quer me matar. Eu me qualifico para o asilo? Não, porque você fez alguma coisa que gerou a fúria daquele indivíduo e ele pode vir matar você
mas isso não é uma perseguição sistêmica, quer dizer, não é o sistema brasileiro que persegue você, não é alguma coisa, é ele, porque você fez alguma coisa para ele. Então, essa perseguição sistêmica, ela tem que acontecer contra o indivíduo baseado em algumas características, que pode ser, por exemplo, pela raça. Então, se você mora num país onde, pela sua etnia, né, pela sua raça, você sofre perseguição, isso obviamente acontece no Brasil, mas é difícil de você explicar isso, porque o Brasil talvez seja um dos países mais, como fala, blended, né, racialmente falando, sabe, as Miscigenado. pessoas miscigenado, me desculpe, às vezes o português ele foge um pouquinho. Então isso fica um pouco difícil. Ou você, por sua visão política, né, que aí volta naquela questão do asilo, se você fala contra o governo, se você tem uma voz diferente daquela que está atualmente no governo, eles vão perseguir você, vão tentar matar você, o que não é o caso do Brasil. Outra coisa é pela sua religião. Isso é muito comum em países, por exemplo, islâmicos, né, onde se você se declara cristão, eles vão matar você. Aonde países que são, que o pessoal confunde um pouco isso, que fala, quando o governo ele não se declara para uma religião específica, como chama isso? Laico, né? O Estado é laico, que, por Estado é exemplo, é o laico. caso, por exemplo, é o caso da Turquia. Então, a Turquia é um país de maioria muçulmana, mas o Estado é laico. Então, embora a população seja muçulmana, o Estado ele pratica leis constitucionais, não porque é uma ditadura, mas ele não vai perseguir você porque você é de uma outra religião. Já em países onde a Sharia, por exemplo, eu estou usando o islamismo como um exemplo, mas onde pratica-se a Sharia, que são as leis islâmicas, se você cristão ou de uma outra religião, eles vão perseguir você e vão matar você. Então, e aqui, por último, mas não menos importante, tem a questão do pertencimento a um grupo social. E aí já é uma categoria que ela é um pouco mais abrangente, então dá para discutir, que é onde se enquadram os homossexuais e aonde eu consegui me enquadrar, consegui defender uma tese e acabar me enquadrando nesse grupo também. Só fazendo um adendo que você esqueceu da nacionalidade também, que eu fiz meu dever de casa. É Eu raça, já tomei raça, uma aqui, aí você já nacionalidade, viu, né? opinião política, religiosa e grupo social específico. Agora vamos Isso. lá. É. Qual grupo que você entrou? No grupo social, eu tive a felicidade de encontrar uma situação que foi muito parecida com a minha, né, uma que a gente chama no direito de jurisprudência, que é uma decisão tomada por uma corte superior sobre um determinado assunto que pode ser usada para avaliação de outros casos por semelhança. Então, quando uma Suprema Corte, ou no caso específico daquela decisão que eu encontrei, que é o nono circuito, que é a última antes da Suprema Corte, decidiu aquele caso específico, e o meu caso era praticamente idêntico a daquele indivíduo, então ficaria muito mais fácil de eu defender, e o juiz ele não tem que pensar muito, ele vai olhar uma decisão, ele só tem que falar, esse caso é parecido com esse. Então, encaixota e vai. Que era o caso de um policial mexicano que se envolveu no trabalho dele, ele se envolveu numa briga com os cartéis de droga daquele país, e ele começou a sofrer perseguição e tentaram matar ele, aquele tipo de coisa lá. E todo mundo sabe que no México, ou se não sabe, um alerta de spoiler aqui, a polícia mexicana ela é terrivelmente corrupta. Talvez lembre algum outro país da América Latina, que eu não vou citar o nome agora, mas a polícia é terrivelmente corrupta lá, né? E eu também não quero falar mal de todos os policiais que existem pelo planeta, porque tive a oportunidade de conviver com muitos deles e muitos eram muito honestos e pessoas maravilhosas, mas existia muita porcaria também lá. Então, e esse caso desse cara, ele conseguiu fazer, porque aí entra a situação seguinte. Aí você pode me perguntar, então eu sou policial no Brasil,
E aí eu consigo asilo nos Estados Unidos? Não, não. Porque quando você entra para a polícia, né, quando você entra numa força de segurança, o perigo, o fato de você se envolver em situações que podem custar a sua vida, são inerentes à profissão. É a mesma coisa você trabalhar com um torno, para fazer uma analogia de uma coisa que eu sequer conheço, mas é você trabalhar com um torno, lá uma ferramenta que você mexe muito com as mãos ali perto, uma serra, alguma coisa, você cortar o seu dedo, assim, pode ser que aconteça, porque você está com a mão toda hora perto da serra. Então, simplesmente o fato de você ser policial não enquadra num grupo social, embora uma quadrilha de vagabundos imaginários lá do Brasil persiga e mate policiais, pelo simples fato deles serem policiais, ainda não qualificaria, porque, como eu disse, o grau de periculosidade é inerente à profissão. Mas esse cara conseguiu a proeza de convencer o juiz lá de que ele, digamos, a força policial era sabidamente corrupta e ele tinha que conviver com a dificuldade de tanto combater o crime fora da força policial e dentro da força policial daqueles policiais que recebiam propina, eventualmente para não irem até o centro ali de distribuição, né, a famosa boca de fumo. E aí eles acabavam, esses policiais corruptos, estavam na folha de pagamento dos cartéis, acabavam entregando os policiais honestos, que não se envolviam com isso. E, na verdade, todo mundo sabe que, dependendo do que você vê, quando você está lá dentro, dependendo do que você vê, do que acontece, se você não se envolver, aquilo vai voltar contra você. Então, ele conseguiu defender a tese de policiais honestos, né? Que aí se tornou, então, para efeito daquela jurisprudência, se tornou um subgrupo, um grupo social que merecia a atenção das autoridades para, principalmente, como eu falei, em lugares onde a polícia é notoriamente, sabidamente, corrupta. Então, ele conseguiu isso e foi o grupo social que eu consegui me enquadrar também. Eu acho que já deram para entender, né, por que a gente não pode falar muitos detalhes aqui, né? É uma coisa complicada. É bem Tem uma complicado. pergunta aqui do Adi Yarden. Ele fez uma pergunta dentro desse contexto, e como eu sei que você pesquisou bastante, eu também pesquiso bastante, vamos ver se a gente consegue elucidar para ele. Ele perguntou o Vamos lá. seguinte, ó. Roger, tive meu CNPJ usado por quadrilhas que estão aplicando golpes a ponto de chegar processos no meu nome. É possível conseguir algum tipo de visto de asilo para sair do Brasil? Nós não somos advogados, né? Mas em vista do que você ouviu aí, qual que é a análise que você faz e das pesquisas que você fez, do que o seu advogado te passou e pelo contexto a qual você conseguiu aplicar, que você explicou de uma maneira bem eficaz aqui? Partindo de toda essa premissa que você deu aí, deu-se apenas um curioso, né? Não sou especializado nem em nada disso, mas eu acho que não. E vou explicar por quê. Porque o asilo, ele é uma coisa que, quando a sua vida corre perigo, justamente por essas questões que eu falei, isso é muito importante. Tá? Como eu falei antes, às vezes as pessoas elas entram em contato, e eu entendo que não minimiza de maneira alguma o drama de cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela, que estão assistindo. Não minimiza o drama, não é? Não diminui o drama que vocês sentem por ter acontecido alguma coisa que faz com que você tema por perder a sua vida. Mas precisa ser uma perseguição sistêmica, né? Pode ser que o Estado ou ele não tenha condições de se defender, ou ele não queira te defender, ou ele seja o perpetrou. Pode ser que ele esteja perseguindo você, quando é o caso, por exemplo, das questões políticas, etc. e tal. Mas essa perseguição tem que ser sistêmica pelo fato de você pertencer a algum desses grupos sociais. Então você precisaria trabalhar, talvez, no sentido de tentar entender o porquê isso aconteceu com você, né? O que originou essa quadrilha de usar o seu CNPJ e causar toda essa lambança, e se isso de alguma maneira atenta contra a sua integridade física, né? Contra a sua vida, pelo fato de te dar dor de cabeça,
de você ter que se defender em eventualmente cortes, de que não foi você, esse tipo de coisa, infelizmente não é uma razão suficiente para que os Estados Unidos lhe dê o processo de asilo. Lembrando, né, que a gente não está afirmando nada, né, mas com base no Claro, relato dele aqui, né, eu também, quando eu fui dar entrada no meu processo de asilo, que é para um outro contexto, o meu é baseado em orientação sexual, e diferentemente do Stefano, eu não fiz entrevista, porque o meu processo foi anterior, aí o Trump mudou, uma longa história. Então, geralmente, quando você tem risco da sua vida por alguma perseguição passada, futura, quando o Estado não consegue te proteger, ou quando não tem interesse em proteger, ou quando ele é o persecutor, é aí onde você acaba se qualificando, né? De acordo com o que os advogados falam. Então, uma pergunta que eles sempre fazem, né, Stefano, é naquela entrevista do Credible Fear, que depois você vai explicar como que foi o seu exemplo, se você mudar de cidade ou estado, a perseguição cessa, ela para de acontecer? Se a resposta for sim, já é um indício que você não se qualifica para asilo. Agora, em vista do cenário que você apresentou aqui, ó, quadrilhas que estão aplicando golpes a ponto de chegar processo no meu nome. É diferente você falar quadrilhas que estão me procurando porque querem me matar e vão me pegar no, né, sei lá, em Ribeirão Preto, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Você está entendendo? Quando o aparato do Estado é utilizado contra você, ou quando o Estado não tem interesse em te proteger por X ideologia ou razão. Você entende? Então, vale a pena você consultar com o advogado, porque o Stefano vai até falar casos de pessoas que não deu muito certo, porque achou que o processo era muito simples. Beleza? E conta para nós, Stefano, como que foi a sua entrevista, né? Porque tem que participar dessa entrevista aí de Credible Fear, que é um medo evidente ali de voltar. Como que foi o seu caso? Deu tudo certo? Deu algum problema? foi tudo a mil maravilhas, foi fantástico. É uma sala que tem uma temperatura. Até outro dia alguém entrou em contato comigo e falou: Nossa, eu passei por aquela entrevista, você tinha razão, você não mentiu, a sala é gelada pra caramba. É uma sala bem gelada, que inclusive foi a dica do meu advogado, foi: leva uma jaqueta, né? Porque lá na Havaí a gente anda de bermuda o tempo todo. Ele falou: põe uma jaqueta, porque aquela sala é um inferno de gelado. E foi uma entrevista bem longa, durou por volta de 4 horas, só comigo. Depois eles entrevistaram a minha família também. É outro tipo de pergunta que eles fazem, mas eles fazem a revisão total da sua aplicação. Todos os dados que você tem ali nos seus formulários, são formulários grandes e etc. Ela vai um por um dos campos, te perguntando e vendo se está tudo certo, vai marcando com caneta de outra cor. É totalmente desnecessário, mas é um processo longo. E aí ela entra no mérito, né, da questão, o que você aplicou, o que você está alegando, suas alegações, e ela começa a te fazer perguntas ali em cima do que você colocou no papel. E aí foi aonde a porca torceu o rabo, né? É onde o filho chorou e a mãe não viu. Assim, obviamente, ah, o que aconteceu ali. Então, deixa eu dar um spoiler antes, aí eu vou contextualizar para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Eu demiti o meu advogado, né? Eu acabei sair dali daquela reunião. Depois chegou uma carta para mim falando que o processo não foi aceito. E eu demiti o advogado, porque depois que eu estava lá dentro da sala que a entrevista aconteceu, eu percebi que eu não estava preparado para o que estava acontecendo. Não houve nenhum momento, teve o cuidado do advogado de me dizer o que iria acontecer para que eu pudesse dar as respostas que fossem mais coerentes com as perguntas, né? Aí vem aquela questão que eu sei que eu vou falar sobre a questão da mentira, mas foi por total despreparo meu em relação à pergunta, porque é um interrogatório, não é uma entrevista, entendeu? Tem um nome bonito de entrevista, mas é um interrogatório. E aí ela vai fazendo as perguntas e ela quer buscar, obviamente, mas o que aconteceu foi faltaram elementos para que eu a convencesse. Então, o meu caso ele foi muito mal escrito.
E isso é uma queixa que eu tenho com os advogados em geral. Eu já conversei com N advogados aqui nos Estados Unidos sobre esse assunto, e eu falo para as pessoas que as pessoas elas têm sim que procurar advogados para poder saber se o processo delas, se o caso delas é um caso de asilo. Eles me perguntam, eu fico lisonjeado com as perguntas, mas eu digo, procure um advogado. Agora, tenha cuidado, porque o advogado, que foi o que aconteceu comigo, e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, você vai lá e conta alguma coisa que para por exemplo, a pergunta desse rapaz aí: "Ah, tá acontecendo isso comigo aqui no Brasil, né, estão chegando processos por causa de uma quadrilha que tá". Opa, se você for falar com o advogado provavelmente vai falar para você assim: "Ah, vamos entrar com pedido de asilo". Aí você vai pagar não sei quantos $1000 para o advogado, e depois ele dá um tapa nessas costas e fala assim: "Ah, infelizmente não deu certo. Obrigado, a amizade é a mesma, até a próxima". Na época você pagou quanto para advogado? Eu paguei $4000 para o advogado e eu sei que, não é mais esse preço. Eu sei que já está bem mais que isso. Quando eu dei entrada era 7.500, depois uma outra pessoa que foi atrás era 9.500, depois uma outra que foi atrás era 11.600. E pasmem, né, sem querer falar mal da classe de advogado, mas todo mundo sabe que cobra não pica advogado, né. Advogado é o tipo do profissional que pode andar no meio do mato descalço, que cobra não pica, porque existe a ética de classe, né. E você sabe que o Hã, processo de asilo não tem preço, né, ele é de graça, na verdade. e é o único processo imigratório que é gratuito, ou Que é seja, quando você gratuito. paga o advogado, você está pagando ele para. E isso é uma coisa que me incomoda muito nos advogados, tá bom? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, quando você paga o processo de asilo, você está pagando para um cara preencher formulários para você. É só isso. A realidade é essa. Você vai pagar um cara, ele vai pegar um formulário lá, acho que são 18 páginas, eu não me recordo agora, mas ele vai preencher aquilo para você. Então você está pagando ele, você vai pagar 10 pau para ele preencher o formulário. Aí você vai lá naquela Só salinha gelada, vai apanhar. sozinho. E sozinho, ele pode ir lá com você, porque você pagar tudo isso aí, ele vai lá com você, mas ele não pode falar absolutamente nada. No final da entrevista, o agente pergunta a ele se ele quer fazer alguma menção, mas ele não pode falar nada, ou seja, é uma figura totalmente desnecessária ali. E aí você paga toda essa fortuna para ele, ele não te explica o tanto que você vai apanhar lá dentro, você tem que estar preparado para saber o que vai acontecer dentro daquela sala. E aí, quando nós saímos de lá, que veio a carta para mim, ele mandou me chamar, ele falou: "Ó, vem aqui que a gente vai conversar". E ele me apresentou uma proposta para me defender na corte. Aí eu olhei para aquilo lá, e aí ele queria 7 pau. Aí eu olhei e falei para ele assim: "Eu preciso de advogado", porque eu sabia que eu já tinha ouvido falar num filme de Hollywood, sei lá o que que aconteceu, que você não precisa de advogado aqui nos Estados Unidos para se defender na corte. Eu falei: "Eu preciso de advogado na corte?" Ele falou: "Não, mas", eu falei: "Então você está demitido". Aí ele Você falou: "E o que falou que na vai cara fazer?" desse, demitido! Falei para ele, eu falei: "Então", e minha família estava junto, porque a gente foi lá, a carta já estava na minha mão. Eu já sabia que a vaca tinha ido para o brejo. E eu achei, assim, eu entendi a noção que eu tenho de interrogatórios, de lei, mesmo que no Brasil, da maneira com que as coisas acontecem no âmbito legal, que você precisa da figura desse tipo de profissional. Eu fiquei muito desapontado com ele. Não vou dizer aqui que ele foi desonesto comigo. Talvez seja o mal dos advogados aqui nos Estados Unidos, deles não prepararem os clientes deles para o que vai acontecer ali da forma que acontece no Brasil, né. Mas ele não teve nenhuma reunião comigo, falou: "Ó, essa entrevista vai acontecer dessa maneira, assim, assim, assado e etc e tal". A única coisa que ele falou para mim foi que a sala era gelada, só isso. Para você ter noção, entrevistei uma outra amiga minha aqui e o dela foi EB2 e ela falou antes com a advogada dela, né, que ela tinha trabalhado legalmente, foi preenchido todos os formulários. No dia que chegou na entrevista, a advogada dela virou para o agente e falou: "Ó, a gente tem que fazer uma modificação". Aí o agente de imigração falou: "Tá, mas o que aconteceu?". No dia da entrevista, até ela olhou assim, ela falou assim: "Ah, minha cliente trabalhou ilegalmente, a gente tem que trocar os formulários que tá errado". Oi? Meu Deus. Minha amiga ficou assim, como assim? Tipo, na frente. Aí o agente falou: "Tá, mas é só isso?".
Falando desse jeito, mas é só isso? Aí, através de uma outra coisa, uma outra lei lá, uma sessão, não sei o que lá, que ela poderia estar indocumentada até X período para dar entrada num processo de visto de trabalho, green card por trabalho, ela conseguiu. Mas, enfim, ela teve que pagar um outro advogado para pesquisar sobre isso. Então, é uma coisa complicada. É bem complicado. E aí nessa entrevista aconteceu uma coisa, aí voltando, né? Aí a questão fatídica, né, da entrevista. Não foi exatamente o que causou a negativa, né? Porque o processo de asilo ele tem o asilo afirmativo, né? O asilo defensivo tem o asilo defensivo e o asilo afirmativo. O meu caso foi o asilo afirmativo, onde eu entrei aqui nos Estados Unidos de maneira legal, através de um porto de entrada, e pedi o asilo. Então, dentro do prazo de 1 ano da minha entrada, eu fiz o pedido de asilo. Se passou daquele prazo, não vale mais. E tem o asilo defensivo, que é quando você entra lá pela fronteira do México, eles pegam você, você fala, não posso voltar, porque eu... Então, outra conversa. No meu caso específico, fiz o pedido de asilo afirmativo, e, e aí lá na conversa, falando daquela questão para o pessoal dos americanos, eles considerarem a gente honesto, né? Até que você prove o contrário. E uma vez que eles perceberam que você deu mancada em alguma coisa, você mentiu em alguma coisa, você levantou a suspeita da desonestidade, aí a confiança deles simplesmente desaparece. O que eu acho que é justo. Mas não foi, o que eu vou contar agora não foi exatamente o que contribuiu, obviamente, para a negativa do meu processo na entrevista, na fase da entrevista. Então, meu caso foi encaminhado para a corte. Foi que, bom, eu pertenci à Secretaria de Segurança Pública, né? Fui agente de segurança pública e, obviamente, eu fiz inúmeros treinamentos com armas de fogo. Tudo quanto é tipo de arma de fogo que você pode pensar. E aí tem aquela pergunta na DS 160. E foi, a cena foi assim, tenta imaginar. Então vamos lá, todo mundo fechando o olho agora para tentar imaginar essa cena, tá bom? Foi uma coisa de filme. Então ela me fez a pergunta, ela falou assim, o senhor, eles tratam a gente por senhor, por Mister Lanza, e falou, o senhor já fez treinamento com arma de fogo? Falei, já. Que tipo de arma de fogo? Eu falei, vários tipos de arma. Arma longa, arma curta, né? Arma de todo tipo de calibre. Você já fez treinamento com explosivo? Eu falei, não. Explosivo não. Inclusive foi do exército, não tem como eu negar isso, né? Aí ela pegou uma pasta, cara, que é a pasta que eles têm lá do processo que a gente faz. E eles levantaram até a cor das cuecas que eu usei quando eu entrei nos Estados Unidos, né? Aí ela pegou um post-itzinho que tava marcando lá uma determinada folha, aquela pasta abriu. Falou assim, ó, aqui na sua DS 160 tem uma pergunta que é se você já fez algum tipo de treinamento com arma de fogo. O senhor respondeu que não. Ali eu perdi o ar. Ali eu não sabia o que falar. Eu não sabia porque na hora, como você está ali numa situação onde, de novo, é um interrogatório. O futuro da minha família, não só o meu, eu não me importaria de ser deportado, mas o futuro da minha família está em jogo. A mulher fala um negócio desse, cara, e eu tenho bem essa noção da questão da honestidade para o americano. Ali eu vi a Viola em caco. E, e eu não sabia o que falar para ela. Então, sabe, eu perdi o chão, completamente perdi o chão. Ali eu fiquei sem saber o que falar para ela. Eu não E lá, sabia. Não... e lá no início da nossa entrevista aqui, né, você falou que quem fez as suas renovações não era você. Então, quem preencheu sua DS 160 não foi nem você. Então, mas isso na hora que ela me fez, que ela fez essa colocação, eu não lembrei disso, cara. Sabe? De novo, toda a tensão que você passa ali naquele ambiente, o nervosismo, a ansiedade, e quando ela pega um negócio desse, ela joga na sua cara, tipo assim,
E para mim ali no momento que ela falou aquilo, foi aonde eu percebi que não ia dar certo e eu ia passar por mentiroso, estava passando por mentiroso. E então eu falei: "Pô, eu não sei o que falar". Falei para ela, falei: "Eu não sei o que eu vou falar para você. Eu não vou falar nada, porque eu não tenho o que falar. Eu não tenho, eu não vou inventar uma história, eu não vou falar nada". Eu falei: "Eu não tenho nada para falar. Não sei, realmente não sei". E ela marcou isso aí, ela marcou lá no formulário dela, né, porque ela vai tomando nota de tudo que você está falando, ela vai tomando nota e ela escreveu lá que eu descarrilhei. Foi esse o termo que ela usou. Que ela fez a pergunta e eu fiquei sem reação, né, e não soube responder e eu descarrilhei. E aí depois nós tivemos um tempo de avaliar tudo o que aconteceu, de entender tudo que aconteceu dentro daquela sala, e aí foi onde eu vi onde o meu processo era falho. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo e me pediu para, que foi um absurdo, tá bom? Me pediu para, me contou várias histórias. Obviamente, obviamente eu não vou citar nome, mas era uma pessoa totalmente desequilibrada e ela me contou várias histórias dela que ela queria que eu ajudasse ela a entrar com pedido de asilo. E ela estava acamada, estava sofrendo de depressão e ela queria entrar com pedido de asilo. E aí eu falei: "Olha, eu não posso, né, porque o seu caso, a meu ver, não é um caso de asilo e eu não tenho como te ajudar, eu não sou advogado, o que que eu vou fazer para você, né, não posso fazer nada por você, posso tentar achar um advogado para você, mas eu acho que pelo que você está me falando não vale a pena você tentar entrar". Ela falou assim: "Não, mas inventa uma história, você mesmo falou no vídeo lá com o Roger que você mentiu e deu certo o seu caso". Rapaz do Você tá céu, brincando. falou isso para mim, cara. Rapaz do céu, eu bloqueei a pessoa e às vezes eu cometo o erro de dar o meu telefone pessoal, a pessoa vem falar comigo e eu não vejo problema nenhum, se eu tenho tempo eu falo com todo mundo, sabe, eu não tenho problema nenhum, mas aquilo me deixou com um sentimento que eu não gosto, que é raiva, sabe, e eu falei: "Você deveria", então eu vou falei para ela assim, falei: "Olha, então faça o seguinte, volte lá no vídeo do Roger, assista de novo aquela parte onde eu contei a história e tenta entender, porque você ouviu, mas você não entendeu o que aconteceu. Tenta entender, mas você não vai conseguir falar comigo de novo, mas tenta entender, né, pelo menos para você não ficar pensando, não me julgar dessa maneira. E então eu quero deixar isso claro, para que ninguém mais pense aquilo. E para ser bem honesto para você, eu não ligo muito para o que as pessoas pensam a meu respeito, mas para as pessoas entenderem bem o que aconteceu ali, foi na verdade, foi exatamente o que você falou. Como eu venho renovando meu visto há tanto tempo, eu não visito o consulado. Essa é um privilégio que você tem, né, por você nunca ter feito nada de errado com o seu visto, nunca ter, passado do tempo dele. Então eu tive o privilégio de nunca ter que ir lá no consulado fazer nenhum tipo de entrevista. Só que quando você vai fazer o processo de renovação do visto, precisa sim preencher o formulário da DS-160, juntar toda a documentação e mandar do mesmo jeito. Mas é muito mais fácil você conseguir a sua renovação do que você conseguir o seu primeiro visto, obviamente. E não sei como está agora no Brasil, mas na época que eu fazia isso, a gente ia em agência de turismo, né, agência de viagem, que inclusive trocava dólar naquela época, não sei se troca hoje, mas a gente ia lá e o pessoal fazia exatamente isso. Eles preenchiam esse formulário para a gente e mandava o passaporte. E depois a gente ia buscar o passaporte lá na agência de turismo. E aí, depois, conversando com a minha esposa, aonde que nós tínhamos errado, aonde que eu tinha errado, o que que aconteceu, como que eu não vi essa pergunta. E aí a gente falou, pô, mas a gente. Como é essa DS-160? E eu lembrei que eu nunca vi essa DS-160 na minha Nem vida, eu, entendeu? nem eu fiz. Eu vi porque eu vídeo que os outros preenchem, mas nem eu preenchi a minha. Pode ser que tenha lá, Roger, sabe mexer com explosivos? Sim. Então, e aí, por curiosidade, meu pai foi visitar a gente no Havaí, né, em 2019, que foi, meu pai ele levou boas novas, porque ele chegou
Eu me lembro muito bem, ele chegou num dia, nós embarcamos, ele chegou de manhã, nós embarcamos à tarde para Oahu para irmos para a corte, e aí no dia seguinte, nós tivemos a notícia que nós ganhamos o nosso caso, né, o nosso processo. Então, então acabou dando certo. Mas quando ele resolveu que ele ia visitar a gente, ele nunca tinha vindo para os Estados Unidos nem nada, e eu falei para ele, falei: "Ó, deixa que eu preencho a sua DS 160 que eu tenho um acerto de conta com ela". E eu não vi essa lazarenta dessa pergunta, cara, É, não vi. doideira. Mas uma pergunta, porque ali no caso você faz a entrevista de Credible Fear, que muitos colegas meus fizeram também, e aí é aquela sala fria, tudo, faz as perguntas, interrogatório, dependendo do contexto, eles usam até uns psicólogos para saber se você está mentindo ou não. É, E aí, no caso, eles referiram para a corte o seu caso. exato. Entendi. E como que é na corte? É com juiz? Como que é? Na corte, ali nessa entrevista, você está falando diretamente com o Departamento de Segurança Nacional. O Departamento de Segurança Nacional é o órgão do governo executivo para o qual o Departamento de Imigração reporta. Então, a imigração está debaixo do Departamento de Segurança Nacional, que é o Department of Homeland Security, e esse departamento, então, é ligado ao governo federal, ao presidente. Quando você vai na corte, você vai enfrentar o advogado de acusação é o advogado do Departamento de Homeland Security. E aí o juiz ele está lá na sua frente, na verdade ele vai mediar, né, o conflito, né, são duas partes ali, você tentando se defender, o seu advogado, e o Departamento de Homeland Security tentando expulsar você do país e você fazendo a sua defesa. Só para explicar para a galera que não sabe, em breve a gente vai entrevistar aqui o Dr. Mark Moraes, que ele é advogado de imigração e ele já trabalhou no SIS, Customer Border Protection, e ele já trabalhou no ICE. Então, quando você deu a entrada, você foi para o SIS. Quando foi referido Isso. para a corte, aí já é o promotor do ICE, que ele que vai contra você para te deportar. Fala, olha, ele tem que ser negado por causa disso, disso, disso. E aí o juiz só está Exatamente. mediando. E você estava sem advogado. Eu demiti meu advogado e porque o que aconteceu ali, na verdade, aí por que eu demiti meu advogado? Porque ele foi um Zé Ruela? Também porque ele foi um Zé Ruela, mas na verdade o que aconteceu, Roger, ali, que eu falei, o que eu perdi, por que eu não fui vitorioso na entrevista, né? Faltaram exatamente os elementos que o processo de asilo requer. Se não bastasse, como se isso não bastasse, eu tinha um caso. Só que o caso não estava escrito de maneira clara. E nós temos que pensar que o americano, aqui nos Estados Unidos, o tipo de violência que existe aqui é totalmente diferente da violência no Brasil. Eu moro aqui em Chicago, Chicago é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos hoje, né? Seguida por Oakland, na Califórnia, perto de onde você morava ali, né? Do outro lado da Bahia, e algumas outras cidades como Baltimore e etc e tal. Mas a violência aqui nos Estados Unidos o perfil da violência é totalmente diferente. Para ter uma ideia, assim, para não se alongar muito nesse tema, aqui se você não vai num lugar perigoso, os marginais, eles dificilmente eles vêm até você. Então, se você não tiver no lugar errado, na hora errada, se você não for lá comprar droga naquele lugar, é bem pouco provável que você vai sofrer algum tipo de violência. Se você morar aos arredores ali, pode ser que você tenha problema de alguém quebrar a sua casa, né, roubar alguma coisa dentro da casa, mas aonde eu moro aqui, por exemplo, eu moro numa cidade chamada Aurora, na verdade, a 40 minutos do centro de Chicago, é a segunda maior cidade do estado e também é uma cidade muito violenta, mas o oeste, né, a Aurora lá do lado oeste, depois do Rio, é violenta. E eu moro na extremidade leste da cidade. Não tem absolutamente nada aqui. O tipo de violência que tem aqui que você vê em ocorrências policiais é roubo de Social Security Number para tentar fraudar o cara, ou ligação por telefone que fala para você assim, deposita dinheiro lá, né, que vai, esse tipo de coisa que Eu pega velhinho, recebo do né? Citibank aqui toda hora, do Chase, eu nem tenho conta neles. Eu dou risada, eu já não respondo É, naturalmente mesmo.
É o tipo de violência que a gente enfrenta. Agora, se você sai daqui, você vai lá naqueles lugares onde estão os marginais, é onde você pode ser uma vítima da violência. Então é diferente do Brasil, que a violência está disseminada em todos os lugares, né? A Americana costumava ser uma cidade pacata, né? Não é mais. Enfim, está em todo lugar. Eu me lembro, eu ia para Manaus, bastante tempo atrás, eu ia para Manaus, e Manaus era terra de coronel. Quando acontecia tinha um ladrão lá em Manaus, o ladrão sumia, porque tinha aquela meia dúzia de coronéis ali. É uma ilha, cara, e adoro Manaus, né? O povo de Manaus é fantástico, adoro aquela cidade. Sempre disse quando eu estava no Brasil, eu mudaria para Manaus. Se alguém me resolvesse me transferir, eu mudaria sem pestanejar, porque eu gosto mesmo daquele lugar. E hoje eu vejo, às vezes, na notícia, a Karen, principalmente que acompanha muito notícias do Brasil, eu não vejo mais notícia do Brasil. E nós vemos que a violência chegou em Manaus e não tá para brincadeira. Então aqui é totalmente diferente. Então o americano ele não tem a visão do que eu passei. Então, na verdade, na entrevista faltaram elementos para eu mostrar para ela qual era a realidade. Não bastava eu dizer que aquele cara ele atirou em mim, que ele tentou matar minha esposa, que mandaram foto dos meus filhos, e não adiantava falar essas coisas. Eu tinha que contextualizar melhor aquele assunto para que eles entendessem. E o advogado olhou no meu caso e falou: Ah, você tem um caso na mão, tá tudo bonito, faz essa carta aqui, manda. E aí a vantagem que eu tive, né, que o caso de asilo ele te dá isso, é quando você sai do Homeland Security, da entrevista e você vai para o DOJ, que é o Departamento de Justiça, né? Department of Justice. Quando você vai para lá, o seu caso ele é do-over. Então você pode refazer. Obviamente, você não pode contar uma história diferente, né? Você fez uma alegação inicial lá e o advogado ele vai preparado. Inclusive, ele pegou toda aquela minha entrevista lá, que ela tomou notas, e ele tinha ela na mão. E ele jogou aquilo na minha cara de novo. Aquele mesmo fato da DS-160, ele levantou aquela lebre e ele tentou me derrubar, mas aí eu estava preparado. A pergunta foi, né? Ah, mas você assinou sem ver? Porque eu falei para ele, olha, na verdade, isso aí aconteceu de verdade, mas depois eu me recordei que eu nunca fiz uma DS-160 na minha vida, que lá no Brasil é de praxe, né? Costume que as empresas de turismo, elas fazem isso pra gente. E provavelmente o cara pôs não lá, ele foi pondo não, 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 porque se puser que teve treinamento de arma de fogo, pode ser que o consulado não libere, né? E aí ele falou assim, então você assinou um documento sem ver? Eu falei, pelo jeito foi o que aconteceu, porque, né, e tem tanta pergunta ali que como que você vai, né? Eu falei, infelizmente, foi o que aconteceu, né? Eu passou batido, eu vi meus dados estavam corretos, meu passaporte está correto, o resto presumi que estava dentro dos conformes. Ele nunca me perguntou nada, eu não sabia que tinha essa pergunta, ficou. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de refazer, então eu contei a história, na verdade, gastei mais tempo contextualizando tudo o que aconteceu à luz do nível da violência no Brasil e como acontecem as coisas aí, né, lá no Brasil, e o juiz ele ouviu isso e ele acabou dando o caso positivo e agora é só cidadania e um abraço. É isso aí. Então, só para vocês entenderem que quando não passa na corte, o que que acontece, ô Stefano? Então, isso é uma boa pergunta, Roger, porque você tem a opção do recurso, né? Você tem a opção de recorrer e aí uma outra corte vai tomar a decisão, mas o que as pessoas não entendem, ou muitas pessoas não entendem, é que quando você monta esse processo e você submete ele à corte, você coloca todas as evidências de todas as suas alegações, né? Não existe um roteiro. Às vezes as pessoas entram em contato comigo e perguntam: o que que eu posso colocar de prova? É difícil, né? Não tem uma lista de coisas que você coloca ali. Cada caso é um caso. Você precisa sustentar a,
a história, né, a tese, vamos chamar de tese, a história que você vai contar, você precisa sustentar ela com informações de mídia, de jornais, de revistas, né, de tudo. Você precisa de dados estatísticos, enfim. Só que quando você coloca tudo isso no processo jurídico e você encaminha para a corte, e se você precisar, na eventualidade de você precisar do recurso, você precisa saber que você não pode mais alterar o processo. E o recurso, ele tem que acontecer em cima, por exemplo, de uma suposta falha na decisão do juiz. Então, não é porque você não concorda com a resposta que o juiz te deu que você vai recorrer, né? Porque os outros juízes, eles vão olhar aquilo, mas eles vão olhar do ponto de vista técnico, e você não tem mais como fazer alteração, não vai ter mais audiência, e aí você precisa do advogado na fase dos recursos, você precisa do advogado porque a briga fica entre eles. Você não vai mais ser ouvido, então tudo é feito através de documentação eletrônica. Então você tem a opção dos recursos, você pode fazer esses recursos até chegar na Suprema Corte. Agora, se você não recursar, né, se você e na hora que o juiz profere a decisão, ele pergunta para você ali naquela hora, ele fala: "A decisão é essa, você deseja, fazer o recurso?". Inclusive ele deu favorável a mim, e eu vou contar uma história que agora é engraçada, né, lá na hora não foi muito engraçada, mas, como eu falei, eu demiti o advogado e eu fiz a minha própria defesa, então eu fui o meu advogado. E a Karen, ela estava comigo e ela não falava o inglês o suficiente para entender. E na corte não pode haver de maneira alguma a dúvida do que está sendo tratado ali. O juiz ele exige que todas as partes envolvidas elas entendam. Então foi trazida uma intérprete para ajudá-la. Ali a intérprete ficou sentada do lado dela ali e o juiz ia falando, todo mundo ia falando, eu ia falando, eu optei por falar inglês mesmo. Graças a Deus tem essa facilidade com o idioma. E a intérprete ia falando para ela o que estava sendo conversado ali. Quando ela ia fazer alguma menção, porque ela também foi perguntada, né? Também foi interrogada pelo juiz ali e tal. E essa intérprete foi passando para o português. E a parte que hoje é engraçada foi assim, que quando chegou na hora da sentença, quando chegou na hora da decisão, o juiz ele começou a falar, então ele pega esses aspectos técnicos do processo de asilo, né? Ele pega o credible fear, objective fear, o subjective fear, ele pega a questão da past, perseguição passada. Então vamos de novo porque eu falei em inglês. O medo crível, né? Então tem que ter o medo crível, que o medo crível, que eles chamam o medo objetivo e o medo subjetivo, o objetivo é como se você pegar um estranho. Você vai lá na rua, pega uma pessoa que você nunca viu na frente e conta para ela a sua história. Se aquela pessoa que não viu, nunca te viu, mais feio, mais bonito, fala assim: "Nossa, você não pode voltar para o seu país?". Então, isso é um medo objetivo. Então, é um medo, digamos, convincente. O medo subjetivo é você precisa demonstrar medo de voltar para o seu país. Se ele fala assim, e se eu te mandar para o seu país agora? Você fala, tá bom. Então você não tem medo de voltar para o seu país. Logo, você perde nessa questão. Então ele vai fazendo, na hora de proferir a sentença, ele vai pegando cada um desses aspectos e vai falando, você conseguiu me convencer nisso, você não conseguiu me convencer naquilo. E eu fui na minha cabeça, eu fui contando, tá 1-0 para mim, tá 1-1, tá 2-1 para mim, tá 3-1 para mim, tá 4-1 para mim. E aí ele pegou e falou assim: "Então eu dou o caso de asilo para você". Mas quando ele falou isso, a desgraçada da mulher, desculpa, a simpática da mulher, da intérprete, chegou com a boca muito perto do microfone e ela falou assim: "Ele não deu o caso de asilo para você". E eu não É. entendi o que ele falou. Porque ela, tipo, ela sabe quando dá aquela baforada no microfone, né? Então foi e aí ele vira para mim e ele fala assim: "O senhor deseja recorrer da sentença?". Eu falei, eu contei, estava tipo 4-1 para mim, né? Ele tá perguntando se eu vou ter se eu quero recorrer. Será que ele negou meu caso? Eu achei que eu estava ganhando, né?
Aí eu falei: "Desculpa, meritíssimo, o senhor falou que o senhor deu o caso de asilo para mim?" Ele falou: "É, eu dei o caso de asilo para você. Você deseja recorrer da sentença?" Eu falei: "Não, pelo amor de Deus, para logo, vamos embora, É engraçado, apaga mas tudo." por incrível que pareça, os americanos fazem isso. É tipo assim, ó, você tem que assinar esse papel aqui. Tó, assine. Tipo assim, você tem que fazer um X nesse quadrado. Falei: "Não, não, apaga a luz, chega, vamos embora, para, né, vamos, chega, não, o senhor já me deu, tá tudo certo, vamos embora, não precisa." E aí, nós saímos, eu sei que ela vai me matar, ela tá lá em cima, ela tá ouvindo a conversa, ela não tá, ela tá vendo o vídeo, ela vai me matar depois, mas aí Mandaram um se alô me aqui, ó. a a Luciana. Oi, Lu, beijão. Ah, não vem ao caso, mas eu espero que você se recupere logo aí. Maui teve uma, só para você saber, Maui passou por uma tempestade terrível lá e desceu lama para todo lado e vitimou muita gente lá. Fisicamente eu sei que está tudo bem, mas muita gente perdeu muita coisa. Então, e a Luciana é uma grande amiga minha e eu sei que ela está sofrendo com isso agora. Estou até emocionado, desculpa. Enfim, e aí, então você me liga amanhã só para saber se eu estou vivo, tá bom? Aí a gente saiu, né? Ele falou assim: ó, o juiz falou assim: me dá uns 5 minutinhos que as meninas vão preencher aqui, vão fazer a decisão para você. Depois você volta aqui pegar, elas te chamam já. Pode ir no banheiro, tomar uma água, fica à vontade aí, que eu vou embora. Eu falei: não, não, tá bom, né? Tchau, tchau, obrigado. E aí nós saímos, eu e a minha esposa, a Karen, e aí a gente se abraçou lá no corredor e nós estávamos os dois chorando, né? E, e ela chorando copiosamente. Só que eu tava chorando de felicidade. E ela falava assim: "Ai, meu Deus, a gente não conseguiu." Eu falei: "Não, a gente conseguiu." Ela falou: "Não, a gente não conseguiu." Eu falei: "Não, a gente conseguiu." Ela falou assim: "Não, a gente conseguiu." Eu falei: "Conseguiu." "Ah, mas a mulher falou que não." Eu falei: "Não, a gente conseguiu, a gente vai ficar." Aí ela começou a chorar tudo de novo. Porque a mulher, conforme o juiz foi dando esse placar, a mulher no final falou, e que foi o que me atrapalhou a entender o que o juiz falou para mim, ela falou que ele não deu o caso de asilo para gente. Depois ela teve que pedir desculpas, porque ela como intérprete, ela falou errado. E aí a Karen saiu pensando que a gente tinha perdido o caso, na verdade a gente tinha ganho. Então foi É. E terrível. é bacana, né, cara, que você foi aprovado, mas a gente sabe de casos que não é aprovado, né, cara? Vou até citar um exemplo, se você souber algum exemplo também, para ilustrar para a galera que parece que é um processo simples, mas não é. Tem um colega meu que ele deu entrada alegando orientação sexual e eu sempre olhava e falava, nossa, mas está demorando, porque o Trump mudou o tempo de processamento de vários processos, inclusive de asilo. Então, quem era do governo anterior, que foi o meu caso, não tinha data para entrevista. E quem entrou a partir de 2018, a entrevista era muito mais rápida. E aí ele fez uma entrevista no SIS, fez outra, fez outra. E aí um dia eu fui perguntar para ele, eu falei, ô, cara, deixa eu te perguntar, que pé que tá com o seu processo? Ele falou assim, agora eles mandaram para a corte, eles querem que eu vou para a corte. Eu falei, tá, você sabe que a corte é a última instância, né? Tipo, a última, entre aspas, antes do recurso. Aí ele, não, não sabia. Eu falei, pois é, me conta um pouquinho da sua história. Aí ele contou lá a história. Eu falei, não, cara, asilo você tem que ter medo de voltar para o seu país de origem. Não porque as pessoas estão fazendo chacota de você. Você tá entendendo? Você tá esperando o quê que vai acontecer com você? Muita gente, foi bom você ter mencionado isso, muita gente entra em contato comigo e, como eu falei, não é diminuindo o drama de ninguém, minimizando o drama de ninguém. Cada um sabe aonde aperta o calo, e eu sei que o Brasil é um lugar, com relação à violência, terrível, né? Eu fiquei sabendo de casos absurdos onde pessoas perderam a vida por causa de uma droga, de um celular. Aqui, ladrão, qualquer ladrão de galinha, aqui, pé de galinha, ele tem um relógio da Apple e tem um iPhone 13. Então, aqui ninguém rouba celular, não faz muito sentido você roubar celular, né? Então eu sei desses dramas. Mas as pessoas entendem que o caso de asilo, o processo de asilo, é o processo mais fácil de você conseguir. Então, eles contam as histórias assim mais absurdas, né?
e querem saber se tem o caso de asilo, ou muita gente já está nos Estados Unidos, já entrou com pedido de asilo e às vezes vem falar comigo e eu vejo e fica uma situação, assim, até complicada, mas eu infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu sou bem honesto mesmo, né, eu não se eu acho que não tem um caso de asilo, de novo, eu rasgo logo, eu falo: "Eu não sou advogado, né, eu sou curioso", só que eu talvez o advogado brasileiro que se tiver algum advogado brasileiro assistindo aqui, um advogado brasileiro, ele talvez venha a calhar mais, porque ele entende melhor do contexto, a questão da contextualização, que o advogado americano, ele na verdade, não é que ele não quer contextualizar, mas ele não sabe qual é a realidade lá do Brasil. E às vezes ele, por maldade ou não, ele como eu falei, pega o caso, quer fazer o caso da pessoa, porque ele vai receber a tarifa dele de qualquer maneira, né, e ganhando ou não ganhando, você pagou o advogado, ele ganhou. E você pode ter que voltar para o seu país, mas ele ganhou o dinheiro de preencher o formulário para você. Então eu não estou falando mal da profissão de advogado, não estou falando que os advogados são desonestos, mas eu acho que para o americano falta essa questão da contextualização, principalmente para nós, né? A nossa realidade é muito diferente, principalmente para os casos de violência, inclusive a questão dos homossexuais que sofrem violência no Brasil. Mas muita gente entra em contato comigo, às vezes com coisas que são relativamente absurdas, mas eles entram com pedido de asilo, ou querem entrar com pedido de asilo, ou imaginam que o asilo seja uma alternativa, na verdade, porque o asilo parece ser mais fácil. E o asilo ele dá uma impressão que ele é fácil, porque, por exemplo, se você aplica para o asilo agora, você vai naturalmente, você vai receber em algum momento, 6 meses depois da data da sua aplicação, você vai receber o seu Social Security e o seu cartão de employment, né, de autorização de trabalho. E aí as pessoas falam, está resolvido o meu caso. Não está resolvido o seu caso. Na verdade, por definição, o processo de asilo deveria ser avaliado. À medida que você entra com o pedido, em 45 dias eles deveriam avaliar o caso. Mas a fila é muito grande, né? E aí demora. Então, e o governo entende que se o governo está demorando para tomar uma decisão, apreciar o seu caso, para ele avaliar o seu caso, a culpa não é sua. Então, ele vai permitir que você viva, que você trabalhe de maneira legal e pague os seus impostos enquanto o seu caso está sendo avaliado. E aí eles dão essa oportunidade de você tirar o seu employment, né, o cartão de autorização de trabalho, e o Social Security, que é para você poder pagar os seus impostos, porque quando você consegue um trabalho, você vai pagar os seus impostos ali também, porque é tido na fonte igual no Brasil. Então isso dá a ilusão nas pessoas de que a vida está resolvida. Inclusive um cara ligou para mim outro dia e falou assim: eu estou tentando tirar o meu employment aqui agora, que agora acabou, né? Agora é só. Eu falei: não, agora só não, agora tem que esperar e se preparar para. Porque fez a biometria, que é a coleta da impressão digital, e conseguiu a autorização de trabalho e achou que agora era só correr para o abraço. Falei, não, agora você tem que se preparar para a sua entrevista, né? E se não der certo, e é um caso daqueles que eu honestamente acho que não é o asilo. E teve um caso de uma outra pessoa também que entrou em contato comigo e ela pediu asilo e ela foi honesta. Ela falou, eu não sabia, eu queria ficar nos Estados Unidos, obviamente queria me legalizar, e o asilo me pareceu o seu caso mais fácil, fui lá, contei uma história e depois ela não conseguiu, o caso dela foi negado tanto na corte, né, na entrevista, quanto na corte, eu fiquei sabendo depois. Então É complicado, cara, é complicado, complicado. complicado. Mas aí me conta, cara, depois que foi aprovado, você já pega o green card? Eu sei que não, mas você já pega o green card? O que que vem? O que que tem que fazer para pegar o green card? Não, não pega, cara, bem que podia, né? Deixa eu tentar só colocar aqui, olha, que eu achei que tava carregando meu celular, cara, Uhum. mas ele tá falando que não tá. Vamos ver, tomara que esteja agora. Não, não pega, cara. Você precisa ficar dentro do asilo, né? Como asilado por um ano, e então você adquire o direito de aplicar para o seu green card. O curioso e o interessante é que quando você aplica para o seu green card sai com a data do asilo. Então ele sai com
com 1 ano. Na verdade, o que tá acabando a bateria aqui são os meus AirPods. Me dá um segundo, Roger, deixa eu pegar meu fone ali, tá bom? Espera Tranquilo, aí. vai lá. Ao vivo é assim mesmo, galera. Ao vivo é Já assim mesmo, né? já ele tá chegando aí. Bom, vai deixando o seu like, se inscreva no canal, que aqui a gente vai ter várias conversas com vários convidados e eu sempre coloco o nome dos convidados, então você nunca sabe o que que vai ter dentro de cada entrevista, então você tem que assistir todas, beleza? Acho que é bacana que aqui, galera, a gente consegue passar, né, como que é a vida do imigrante no exterior, as formas de legalização, o que acontece, as dificuldades, porque a gente sabe que os Estados Unidos não é só glórias. Então, para vocês entenderem também os processos migratórios, às vezes a gente vê assim, uma pessoa se legalizou por asilo, outra por casamento, por visto U, SGIS, e não sabe como que isso é na prática. Então, acho que é fundamental vocês assistirem. Eu vou trazer pessoas com os mais variados situações aqui. Estou vendo se eu vou trazer um que se legalizou por adoção, que veio até pelo México. Então, assista, que vai ser interessante. Onde nós estávamos mesmo? E aí, você é aprovado no processo, eles te dão o quê? Um papel, um negócio? Como que funciona? Eles dão um papel, inclusive até é surpreendente, cara, que é um pedaço de papel. É um papel que eles fazem cópia, sabe aquele que você faz cópia da cópia da cópia, É que, tipo aí né? 94, né? Vem aí 94, mas você sai de lá da corte com esse papelzinho, eles têm várias decisões possíveis, eles riscam lá qual é a sua decisão, faz tipo, cancelando as demais, o juiz assina ali, e aí depois o Homeland Security ele manda para você uma folha escrita lá que você lhe foi dado o asilo, e aí eles mandam o I-94, que era, eu não sei, quando eu entrei nos Estados Unidos da última vez, acho que não tinha mais da gente ficar com aquele I-94, mas antigamente você no avião preenchia esse I-94, né, destacava, ficava um quadradinho, a parte de baixo ficava, e eles grampeavam aquilo no seu passaporte. Quando você saía do país, você devolvia aquilo lá na companhia aérea, então é onde eles faziam a baixa para saber se você ficou ilegal ou não. E agora é feito pelo manifesto, né? A lista de passageiros é passada para a imigração e onde eles fazem a baixa se o indivíduo saiu ou não. Então eles devolvem, eles mandam para você aquele 94 carimbado, escrito que foi dado o asilo, um carimbo azul, né? Geralmente eles carimbam em vermelho, é um carimbo azul, e ele não tem data de validade. Eu falo dessa maneira porque tem algumas pessoas que às vezes não sabem e falaram isso para mim, falaram assim, mas todo documento tem validade. Não, o asilo não tem validade. O único jeito de você perder o asilo, e o advogado depois ele vai falar isso, né? Você vai entrevistar o advogado, ele vai falar isso. O único jeito que você tem de perder o asilo é se ou você cometer crimes aqui nos Estados Unidos, né? Fazer alguma coisa muito fora, por exemplo, crime de violência doméstica, tem crimes graves, assim. Se você cometer crimes graves aqui nos Estados Unidos, você pode ser deportado por causa disso. Ou se for constatado que você cometeu fraude durante o seu pedido de asilo. Se você fraudou o pedido de asilo, inventou uma mentira e aquilo vira à tona, então você pode ter seu asilo revogado. Caso contrário, o asilo ele não vai ser revogado. Uma outra coisa que pode acontecer, mas aí é circunstancial, é se, por exemplo, você pediu o asilo porque... Vou inventar um exemplo aqui, tá? Vamos supor, você mora num país onde esse país ele é uma ditadura e você pediu porque você não tinha voz política, você era um ativista contrário ao país e ao governo, e agora aquele governo saiu. Então agora virou uma democracia, então mudou o contexto pelo qual você pediu asilo, mudou drasticamente no seu país, então pode ser que o governo vá revogar o seu pedido, porque então aquilo mudou. Mas isso eu imagino que seja terrivelmente difícil de acontecer, porque eles é,
eles não ficam monitorando, né? Eles não vão lembrar que você pediu asilo porque você morava na Venezuela e o ditador. Eu imagino que isso seja muito difícil de acontecer. Então, E, o asilo praticamente é um negócio que você não perde, entendeu? e aí, depois que você é aprovado no asilo, você pode voltar para o seu país de origem, dar um abraço na família, tomar um chopp? Pode, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter o seu asilo revogado, né? Quer dizer, é igual quando você está aqui indocumentado, é ilegal. Você pode ir para o Brasil? Pode, você só não vai conseguir voltar. Porque, obviamente, né, se você está pedindo para que os Estados Unidos acolha você e te permita viver aqui de maneira legal, etc. e tal, porque você tem medo de voltar para o Brasil, e aí você consegue, às vezes, pega e volta para o Brasil, então você não tem medo de voltar para o Brasil. Então, você não pode voltar para o seu país de origem sem perder o asilo. Você pode, depois, futuramente, quando você tiver a sua cidadania, mesmo enquanto portador do green card, por asilo, você não pode voltar ao seu país de origem. Até o Dr. Mark, que eu vou trazer ele aqui no canal, preciso lembrar de perguntar isso para ele. Ele falou assim que tem pessoas que até vão com o green card após o green card, né? Pegou o green card, tem alguns que até vão, né, visitar seus países de origem. Mas ele falou assim que os agentes de imigração no border lá, né, pelo aeroporto, quando eles percebem que a pessoa está extrapolando, né, o uso do asilo ali, porque foi dado de boa fé e a pessoa fala que tem medo de voltar e agora está voltando. Quando eles percebem isso, eles podem indagar e podem revogar o green card da pessoa também. Porque muita gente acha que, beleza, peguei o green card, agora eu vou. Acho que o único jeito que seria mais seguro seria a cidadania. Eu tenho até um amigo que pediu, né, e conseguiu, ele já é cidadão americano, está morando lá no Brasil agora, mas ele é cidadão. E aí ele vai voltar para cá para os Estados Unidos. Mas com green card, disse assim que é um risco. E com É o processo aprovado, é pior ainda. o que eu acho que é, muita gente pensa, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, sabe? Deixa eu medir as palavras, né? Por Não, exemplo, pode falar à vontade, aqui não tem essa não. Esse canal aqui é para falar à vontade. não, eu sei, assim, muita gente entra em contato e fala, às vezes, eu fiz um vídeo muito interessante falando sobre os 3 Fs que você não pode, né? Não pode incorrer em 3 Fs, que isso arruinaria o seu futuro imigratório nos Estados Unidos, que é a frivolidade no seu pedido, a fraude, né? E o outro F agora me fugiu. Ah, eu queria falar mais da frivolidade. E aí, isso que você falou das pessoas às vezes quererem pedem um asilo, conseguem um asilo, daí voltam para o Brasil. Isso me incomoda um pouco porque eu vejo muita gente precisa do asilo, né? E pessoas que não precisam pedem o asilo, que é muito caso. Eu não estou falando dos brasileiros, não, mas muita gente às vezes fala: eu vou tentar forçar, vou pedir o asilo, tal. Então talvez entre nessa categoria. Mas eu vejo, por exemplo, essa situação que nós temos na borda, na fronteira sul do país aqui com o México, né? Muita gente entra lá pela fronteira, é pego, era o famoso Caicai, que agora saiu de novo, né? Porque o Biden não teve uma solução para a questão humanitária que está acontecendo lá na fronteira, então ele teve que instituir de novo o Remain in Mexico lá, né? Os protocolos de proteção dos imigrantes. Mas o Caicai era mais ou menos isso. A pessoa lá entrava nos Estados Unidos e era presa pela polícia ali fronteiriça, e aí ela pediu o asilo, né? E aí era solta e marcava-se a data da corte depois e ficava a Deus dará ali, né? Muita gente não voltava, inclusive teve youtuber que foi deportado por causa disso, né? Mas usa essa instituição do asilo para poder provocar a permanência no território americano. Então, parece que vira carne de vaca. E muita gente que precisa do asilo, às vezes tem que se sujeitar à ultra desconfiança dos agentes que estão fazendo as avaliações, porque muita gente faz o pedido de maneira frívola, de maneira
leviana, vai. Você não tem o caso de asilo e você vai pedir do mesmo jeito porque você imagina que o asilo é uma coisa que é o mais fácil que tem para ficar, é de graça e dá. E muita gente que precisa não vai conseguir, porque, como eu falei, o agente ele acaba ficando escolado em tratar de gente fraudulenta, que está inventando história, que está tentando forçar a barra para poder ficar nos Estados Unidos através do asilo. E isso é uma coisa que me chateia bastante. Eu conheço muita gente no Brasil mesmo que mereceria, né? Mas eles não vêm porque eles não falam o idioma e eles não sabem dessas E tem gente que oportunidades, nem né? sabe. Tem gente que não sabe. Eu conversei Então, com um cara lá que ele já conseguiu, ele mora na Flórida, que parece que o pessoal do MST estava atrás dele. Era um negócio bem esquisito, conseguiu, mas ele não quer dar entrevista, não quer aparecer. Conheço uma moça que é advogada criminalista, conseguiu. Tenho vários colegas que são homossexuais que conseguiram. Só que nem todo mundo quer aparecer. Vou fazer o quê? é, eu quis falar, sabe? Eu quis dar voz a isso porque, de novo, eu sei de muita coisa que acontece lá no Brasil e eu acho que as pessoas elas tinham que saber. E por curiosidade mesmo, como eu falei, eu via que não tinha a menor ideia de que um brasileiro poderia conseguir o asilo. E eu me recordo que na noite anterior eu ir conversar com o advogado lá, eu estava limpando a coifa, né, no restaurante, um negócio gordurento lá pra caramba. Subia em cima da chapa lá, né, obviamente desligava a chapa, né, e subia lá para poder limpar a coifa. E a minha esposa estava falando para mim do filho de uma das mulheres com quem ela trabalhava, tinha pedido o asilo e era um brasileiro, né? E eu falei, nossa, né? Como é que brasileiro consegue asilo, né? Consegue asilo para quê? Aí eu brinquei com ela, falei, já pensou se a gente consegue ficar pelo asilo? Já pensou? Olha só, olha.